Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de teoria dos números. Essa questão caiu no vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Vamos lá? Um número m pertencente aos naturais, ao ser multiplicado por 16, resulta em um número com 231 divisores inteiros positivos. Considere as afirmações. 1. M é um número par. 2. M é um quadrado perfeito. 3. 16m tem três fatores primos distintos. É ou são verdadeira as seguintes alternativas, né? Aqui tem 5 alternativas, escolhe qual que é correta. Bem, vamos inicialmente lembrar como é que a gente calcula o número de divisores de um número inteiro, tá? Seja k um número pertencente aos números naturais. Podemos decompor k em fatores primos da seguinte forma. K é igual a 2 elevado a k2, vezes 3 elevado a k3, vezes 5 elevado a k5, e por assim por diante, cada um dos números aqui, a base aqui sendo os números primos, né? E elevados a expoentes aqui que variam de zero até infinito, tá? Seja D um divisor de N, né? Então a gente pode decompor D agora em números primos também da seguinte maneira. D é igual a 2 elevado a D2, vezes 3 elevado a 3, vezes 5 elevado a D5, onde cada um desses Ds aqui está entre zero e KI. Né? KI aqui seria o correspondente, por exemplo, o expoente de 5 aqui, né? O D5, ele estaria entre zero e K5, né? Por que esse intervalo aqui? Porque ele pode ser zero, né? Nesse caso, se por exemplo o K não é divisível por 2, tanto o K2 aqui como o D2 seriam zero, né? E ele tem que ser menor ou igual a KI também. Então, no nosso caso aqui, né, o D2 tem que ser menor ou igual a K2, porque se D2 for maior que K2, esse número aqui não é divisível por esse, ok? Para o número primo 2, né, a gente tem que o D2 pertence a esse intervalo, a esse conjunto aqui, né, 0, 1, 2 até K2. Né, nós tínhamos estabelecido que ele é entre 0 e K2, então pertence a esse conjunto aqui. Né. Observe que esse conjunto aqui tem K2 mais 1 elementos. Né, como ele vai de 0 a K2, ele tem K2 mais 1 elementos. Como para cada expoente que você tem aqui, né, por exemplo, 2 a 2, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo, 2 elevado à quinta, é um divisor diferente, né, você tem K2 mais um divisor é, derivando desse fator primo aqui, que tem fator primo 2. Né? Da mesma forma, para qualquer outro número primo subsequente, como para o número 3, por exemplo, você tem K3 mais um divisores para o fator primo 3. Né? E assim para os demais. Né? Então, bem, observe que para cada combinação de expoentes, a gente tem um diferente divisor de K, né? Então, se aqui eu escolho um conjunto de expoentes, por exemplo, aqui 4, aqui 3, aqui 5, eu tenho um divisor, né? Se eu escolho aqui 3, 4 e 5, dá um divisor diferente, né? Como eu tenho K mais um, K2 mais um opções de expoente aqui para o D2, eu tenho K3 mais um opções de expoente aqui para o 3, e eu tenho K5 mais um opções de expoente aqui para o D5, e assim por diante, né? Eu tenho K2 mais um vezes K3 mais um vezes K5 mais um divisores de K. Ou seja, para você, se está um número, né? Se você quer saber o número de divisores que aquele número possui, né? Eu estou falando aqui tudo de números inteiros, né? O que você faz? Você fatora o número em fatores primos, né? E pega cada expoente de cada um dos números primos, você soma um a eles, né? E daí você faz a multiplicação. Aí você encontra o número de divisores do número, tá? Então, aqui no nosso caso, nós tínhamos o K, que foi dividido em fatores primos, 2 elevado a K2, vezes 3 elevado a K3, vezes 5 elevado a K5 e assim por diante. A gente soma, né? Para cada um desses expoentes do 2, do 3, do 5, do 7, do 11, assim por diante, você soma um e faz a multiplicação. Tá? E aí você encontra o número de divisores daquele número. Então, aplicando o nosso problema aqui, a gente tem que o número 16m possui 231 divisores. Né? Decompondo o M em fatores primos, nós temos, tá? Então, o M, a decomposição de M em números primos, a faturação em números primos, seria M igual a 2 elevado a M2, vezes 3 elevado a M3, vezes 5 elevado a M5 e assim por diante, tá? Com cada um desses Mi's aqui variando de zero até infinito, tá?
Como 16 é igual a 2 à quarta, a hora que você multiplica 16 por m, você fica 2 à quarta vezes 2 elevado a m2, vezes 3 elevado a m3, vezes 5 elevado a m5, e assim sucessivamente, tá? Isso aqui é igual a 2 elevado a m mais 4, m2 mais 4, né? Que aqui eu tenho que somar os expoentes, né? Que a minha base é a mesma, eu tenho que somar os expoentes. Então fica 2 elevado a m2 mais 4, vezes 3 elevado a m3, vezes 5 elevado a m5, e assim por diante. Logo, o número de divisores m de 16m pode ser escrito como m mais, m2 mais 4 mais 1, né? Vezes m3 mais 1, vezes m5 mais 1 e assim por diante. Tá ok? Então isso aqui é igual a m2 mais 5 vezes m3 mais 1 vezes m5 mais 1. Isso aqui tudo é igual até 231, né? Fatorando 231 em números primos, eu tenho que 231 é igual a 3 vezes 7 vezes 11, tá? Bem, de posse desses números primos, né, da decomposição dos números primos de 231, eu posso criar esses conjuntos aqui, de tal forma que o produto desses elementos aqui me dá 231. Né? Então, o 1, 3, 7, 11, a multiplicação desses elementos aqui me dá 231, porque o 1 aqui é o elemento neutro da multiplicação. Né? Da mesma forma aqui, né, o 1, o 11 e o 21, a multiplicação desses elementos aqui também dá 231. Como é que eu cheguei nesse 1, 11 e 21? E aí eu multipliquei, né, o 3 pelo 7, né? Então 3 vezes 7 dá 21, né? E mantive o 11 e o 1 aqui, tá? Aqui é a mesma coisa, né? Eu multipliquei o 11 pelo 3, né? Então deu 33, então ficou 1, 7, 33. Aqui eu multipliquei o 11 pelo 7, né? Deu um 3, 77. E aqui 1 e a multiplicação desses três últimos elementos aqui, tá ok? Que é o 231. Então, se esses fatores aqui, a escolha desses fatores aqui tiver entre, do resultado desses fatores aqui, né, do M2 mais 5, por exemplo, se o resultado desse do M2 mais 5 for 7, né, e o resultado do M3 mais 1 for 3, e o resultado do M5 mais 1 for 11, né, eu consigo, essa multiplicação aqui me dá 231, tá ok? De tal forma, então, que esses fatores aqui, o valor, né, deles tem que estar nesse conjunto aqui, certo? Que são a união desses conjuntos aqui, tá? É claro que eles não podem, por exemplo, os três não podem ser simultaneamente 231, né? O valor de um depende do outro, de forma que o produto seja 231. Mas qualquer valor que eles assumam tem que estar nesse conjunto aqui. Tá ok? Deu para entender? Bom, dessa forma, a gente sabe que M2, né, tem que ser maior ou igual a zero. Porque quando você decompõe o M em números primos, né, os expoentes dos números primos são no mínimo zero, né, e então o M2 aqui é maior ou igual a zero. Né, e o M2 mais 5 tem que ser maior ou igual a 5. Por quê? Você soma mais 5 aqui, soma mais 5 aqui, você chega aqui M2 mais 5 tem que ser maior ou igual a 5, tá? Então ele pega aqui M2 mais 5, ele pertence a esse conjunto aqui, 7, 11, 21, 33, 77 e 331. Ele é o subconjunto desse aqui, onde eu tirei o 1 e o 3, dado que M2 mais 5 tem que ser maior que 5, maior ou igual a 5, né? Então, como M2 mais 5 tem que ser maior ou igual a 5, eu tiro o 1 e o 3 daqui. Então ele só pode estar nesse conjunto aqui, 7, 11, 21, 33, 37, 231. Da mesma forma, os demais MI, né, para I pertencente a 3, 5, 7, 11 e assim por diante, né? Como o MI é maior ou igual a zero, MI mais um tem que ser maior ou igual a 1, né? Que eu somando o 1 aqui dos dois lados. Né? Então, MI mais um é maior ou igual a 1. Né? O que implica que MI mais um pertence a esse conjunto aqui, né? 1, 3, 7, 11, 21, 33, 77, 231. Ok? Então, o MI mais um pode assumir qualquer um desses valores, e o M2 mais 5 pode assumir qualquer um desses valores aqui. Então, analisando aqui as possibilidades para M2 mais 5, né? Dado que o M2 mais 5 tem que pertencer a esse conjunto aqui, eu tenho que se M2 mais 5 for igual a 7, eu implica que M2 é igual a 2. Né? Se M2 mais 5 é igual a 11, implica que M2 é igual a 6. Se M2 mais 5 é igual a 21, M2 é igual a 16. E assim por diante, né? Até se M2 mais 5 for igual a 231, M2 tem que ser igual a 226. Tá?
que quer dizer que é, o M2 é maior ou igual a 2, né? Porque o menor M2 que eu posso ter aqui é 2, né? Logo, o M, que é definido como 2 elevado a M2 vezes 3 elevado a M3 vezes 5 elevado a M5 assim por diante, né? Você pode escrever ele como 2 vezes 2 elevado a M2 menos 1, tá? Eu tirei um 2 para cá, né? E aqui ficou M2 menos 1, né? O que quer dizer que M é par, né? Porque ele é 2 multiplicado por um número aqui, tá ok? Então essa afirmação, isso aqui quer dizer que a afirmação 1 é verdadeira, tá? M é um número par. Tudo bem até aqui? Bem, para os demais MI, né? MI é maior ou igual a zero, né? Para I maior que 2. De tal forma que MI mais 1 tem que pertencer a esse conjunto aqui, né? 1, 3, 7, 11, 21, 33, 37, 231, tá? Fazendo os testes aqui, eu tenho que, para MI mais 1 é igual a 1, né, que é o primeiro elemento aqui do conjunto, eu tenho que MI é igual a zero. Para MI mais 1 igual a 3, eu tenho que MI igual a 2. Para MI mais 1 igual a 7, eu tenho que MI igual a 6. E assim por diante, até MI mais 1 igual a 231, o que implica que MI é igual a 230. Tá? Então, os valores possíveis para MI, com I diferente de 2, né, é 0, 2, 6, 10, 20, 32, 76 e 230. Como o M2 pertence a esse conjunto aqui, 2, 6, 16, 28, 72, 226, e o MI, né, para I maior que 2 pertence a esse conjunto aqui, 0, 2, 6, 10, 20, 32, 36, 230, né? M2 e MI são pares, né? Ou seja, tanto o M2 como os demais MI são pares, certo? O que quer dizer que M é igual a 2, que é igual a 2 elevado a M2 vezes 3 elevado a M3 vezes 5 elevado a M5, esses números primos aqui estão sempre elevados a um número par, né? Ou seja, esse número aqui é um quadrado perfeito, né? Porque os expoentes aqui são todos pares, ok? Então a afirmação 2 ela é verdadeira, ok? M é um quadrado perfeito, tá? Bom, prosseguindo na análise, observe que como M2 pertence a esse conjunto aqui, a gente pode escrever, por exemplo, que M é igual a 2 elevado a M2, que é igual a 2 elevado a 226, que é um dos elementos desse conjunto aqui que o M2 pode assumir, certo? Observe que os demais expoentes têm que ser zero, né? Senão você não consegue que o produto dos expoentes seja 231. Quando você multiplicar por 16m, né? Então, m é igual a 2 elevado a m2, que é igual a 2 elevado a 226, o que implica que 16m é igual a 2 à quarta vezes 2 elevado a 226, que é igual a 2 elevado a 230, tá? E o número dos divisores, então, é 230 mais 1, que é igual a 231 divisores. Ou seja, esse número aqui satisfaz as condições do problema. Mas acontece que você vê que ele só tem um fator primo, aqui que é o fator primo 2, né? Ou seja, ele não tem necessariamente três fatores primos distintos. Ok? Então a afirmativa 3 ela é falsa. Ok? Dessa forma, então, como a 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira e a 3 é falsa, a alternativa correta é a alternativa C. O gabarito do item também deu como correto a alternativa C. Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!